Bom, seguimos assim como a Makita está seguindo a todo vapor aqui do lado. Se inscrevam nesse canal maravilhoso, like no vídeo, you know the drill, né, pessoal? Ó, assim como você sabe como funciona o pré-kickoff da NFL neste canal. E eu volto com um vídeo que fez bastante sucesso no ano passado, que é reagindo, respondendo às previsões malucas de vocês para esta próxima temporada da NFL. Eu pedi para os membros do canal para eles mandarem suas sugestões e eu vou responder aqui com mais likes de vocês mesmos. Então, festa da democracia, vocês mesmos fizeram os filtros aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o Daniel Braga. E lembrando, tem que ser previsão um pouco mais arriscada, um pouco mais ousada, né? Porque algumas pessoas mandaram aqui umas previsões que não são tão ousadas, né? E muito ódio ao Joe Burrow nos comentários também, hein? Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo. Vamos lá, Daniel Braga. Brock Purdy MVP da temporada e Christian McCaffrey MVP do Super Bowl, Rick Purcell calor ofensivo do ano e tudo isso depois de uma virada absurda, tirando 14 pontos de vantagem no último quarto sobre o Kansas City Chiefs. Eu acho que a parte mais absurda disso aqui é o Kyle Shanahan conseguindo uma virada de 14 pontos no último quarto. Desculpa, Kaká. Mas é verdade, né, gente? O histórico do Kyle Shanahan quando o time tá atrás do placar por mais de 10 pontos é bem negativo, inclusive, né? Mas, posso falar? Eu acho que o Brock Purdy MVP é um caso mais difícil de ser feito, sobretudo porque muito vai ser feito do argumento de que ele não é o jogador mais valioso nem do time. Coisa que eu não concordo, tá? Só tô falando como vai ter esse argumento provavelmente. E diga-se que se ele não tivesse feito um jogo péssimo contra os Ravens no final do ano passado, talvez ele teria um caso até mais forte para ser MVP da temporada. Tá? Eu não acho que isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E o Purcell, calor ofensivo, fica um pouco mais difícil, porque ele literalmente teve, né, problema aí grave. Graças a Deus não corre risco de vida. Tomou um tiro em São Francisco, para quem não viu. Mas aí vai ficar mais difícil. Matheus Saraiva, primeiramente, Burrow saudável a temporada inteira, coisa rara. Chegamos ao ponto que as pessoas interpretam previsão ousada, o Joe Burrow ficar saudável a temporada inteira. Esse é o ponto que a gente chegou, Joe Burrow. Eu acho bom o senhor tá focado aí no seu condicionamento e não só focado no cabelo novo, e vamos calar todos. E o Matheus diz aqui também, Joe Burrow MVP. Eu vou meter o louco aqui. E lembrando que eu tô usando a camisa dos Ravens, né? Que é aquele negócio, se você gosta do Joe Burrow, você odeia o Lamar Jackson, né? E automaticamente. Então eu tô de propósito aqui com a camisa dos Ravens pra ninguém fazer nenhum tipo de acusação infundada. Eu acho que o Joe Burrow vai ser MVP dessa próxima temporada. Feeling, mas acredito que o homem venha com tudo e com sangue nos olhos. Isso, claro, se ele jogar todos os jogos, né? Tem isso também. Nicolas Donot, acho que é assim que foi o sobrenome dele. Jogo no Brasil, um sucesso absoluto de público e audiência. Antes do fim da temporada regular, já se confirma 2 jogos em São Paulo e 1 no Rio para a temporada que vem. Não tem como isso acontecer. 3 jogos no Brasil ano que vem. Eu tive na coletiva com o Peter O'Reilly na última semana, é o VP internacional e de eventos da NFL. E o O'Reilly é uma pessoa muito bem considerada no círculo interno da liga, inclusive, e ele chegou a mencionar que o comprometimento com o Brasil é de longo prazo. Tá? Não é uma coisa tipo, vamos fazer o jogo, vamos embora. Né? A gente tem mais um time agora com o mercado brasileiro, que é o New England Patriots. Vai ter evento, inclusive, dos Patriots no domingo, em algum lugar agora que eu esqueci, mas já tem os Dolphins, isso deve crescer. Agora, 3 jogos ano que vem eu acho difícil. Eu acho difícil também 2 jogos ano que vem aqui no Brasil. Se a gente tiver de novo a NFL no Brasil em 25, lembrando que na Espanha já está confirmado, eu acho que a gente está no lucro. Mas no médio prazo, quem sabe isso vai acontecer. Ian Gabriel, Baker Mayfield MVP, sendo regular a temporada toda, diminuindo as interceptações e ganhando jogos grandes no último quarto. Eu consigo ver o Baker ganhando jogos grandes no último quarto, sim, porque ele tem uma pegada, né? Um cara intenso, mas eu não consigo ver o Baker sendo consistente, diminuindo as interceptações e menos ainda sendo MVP. Eu acho muito, muito difícil. Tem um outro ponto também. Eu não tenho nenhuma confiança no ataque terrestre do Tampa Bay Buccaneers, tá? Então, sem esse ataque terrestre, sei lá, eu não boto muita fé, não. Renan do Pix, será? É Renan de PX. Tyreek Hill quebrando o recorde de jardas do Megatron e CJ Stroud MVP. Vamos por partes, né? CJ Stroud MVP acho que é um palpite bem interessante, inclusive. O Tyreek Hill passado das 2.000 jardas, né, que é uma coisa que vai ser muito falada, eu não acho que vai acontecer, honestamente. Primeiro porque wide receiver oscilar um jogo ou outro é normal, isso acontece. Porque o wide receiver, isso é muito importante a gente frisar e falar sobre isso. O wide receiver ele não começa a jogada com a bola com ele. Vamos imaginar um cenário que um jogo na temporada,
sei lá, o adversário resolve triplicar em cima do Tyreek Hill. Coloca um cornerback seguindo ele homem a homem, e um safety seguindo, e um linebacker às vezes também tá mais de olho nele do que o normal quando é um passe curto. Muitas vezes o cornerback dá espaço, né, dá o cushion na linha, respeitando a velocidade do Tyreek Hill. Só um exemplo, tá, gente? Tô falando que algum time vai fazer isso. Mas duplicar muitas vezes acontece. E aí, sei lá, o Tyreek Hill tem 50 jardas naquele jogo. Isso pode afetar no médio e longo prazo da temporada ele não bater as 2.000. E tem a questão da saúde também, que não dá para prever isso com toda certeza. E o plano de jogo. Às vezes o plano de jogo pode pedir que o Tyreek Hill seja utilizado em 3 big plays e no resto do jogo ele seja boi de piranha para a defesa achar que a bola vai para ele e vai pro Waddle, vai pro Odell, se estiver saudável, né, claro. Mais jogo terrestre, acho que é muito casuístico isso. Então é difícil cravar essa questão muito por conta disso. Eu vou responder em 20 minutos aqui, fazer esse react em 20 minutos. E aí, se estourar 20 minutos e ainda sobrar afirmações interessantes, eu vou fazer mais um vídeo, mas aí só para os membros, tá? Então se você gostou desse conteúdo, quer ainda mais conteúdo, assina o Like Plus, vem com a gente, que aí tem a segunda parte desse vídeo para os membros também. Celso Martins, 49ers campanha perfeita 17-0 e Kyle Shanahan coach do ano. Vou te falar que eu acho mais difícil o Kyle Shanahan ser head coach do ano do que a campanha perfeita. As duas coisas são bem difíceis e eu vou explicar o porquê. Geralmente, isso é muito importante que seja dito. A gente lê o nome do prêmio, técnico do ano, MVP, e a gente precisa interpretar o que isso tudo significa. MVP é o quarterback do ano. Chegamos a esse ponto. Para um defensor ser MVP, ele vai ter que ter 25 sacks ou 12 interceptações numa temporada, que é uma coisa que vai acontecer uma vez a cada 100 anos. Para um wide receiver ser MVP, ele vai ter que ter 2.300 jardas. Para um running back ser MVP, ele vai ter que ter 2.200 jardas e quebrar o recorde do Eric Dickerson, que está de pé desde 84, 40 anos. Então, o MVP é quarterback do ano, certo? E o técnico do ano também não é o técnico da melhor campanha. Em muitos esportes isso acontece, né? Que o premiado é o técnico da melhor campanha, do time que foi melhor na temporada regular. Não é assim na NFL. O prêmio de técnico do ano, na verdade, é para o trabalho de um treinador que tirou um time de uma situação ruim e colocou numa situação boa. Então a gente pode, por exemplo, considerar o Jim Harbaugh como candidato, pode considerar o Raheem Morris em Atlanta como um candidato também. O Kyle Shanahan já tem, teoricamente, um time bom, que ele montou e que ele fez ser bom também. Mas aí ele acaba sendo meio que inelegível esse prêmio. Vale lembrar que o Bill Belichick, por anos, foi tipo o Silvio Santos, o troféu imprensa. Ele era inelegível o técnico do ano, muito por conta disso. Davi Gomes, a defesa do Cleveland Browns tem a melhor temporada de uma defesa da história e leva seu time para o primeiro Super Bowl. Cara, eu acho difícil isso acontecer, porque a defesa dos Browns do ano passado, eu acho que ela já foi uma das melhores dos últimos 5 anos. E ela teve uma certa sorte com lesões. E a defesa ela é muito mais dependente do conjunto do que o ataque, que é muito mais dependente do quarterback. Então eu acho difícil isso acontecer por conta disso. Nada contra essa defesa, que para mim tem tudo para ser a melhor defesa da NFL nessa próxima temporada, até porque a defesa de Baltimore teve algumas perdas e tal. A dos Jets eu não vejo um edge rusher de elite, e Cleveland tem isso no Myles Garrett, mas tem esse elemento, tá? Agora, levar para o seu primeiro Super Bowl, eu acho que antigamente era mais fácil isso acontecer, e a gente viu, a última vez que uma defesa realmente carregou um time e foi o protagonista para vencer o Super Bowl, talvez tenha sido em 2015 com o Denver Broncos, e mesmo assim tinha o Peyton Manning, que era um quarterback para lá de inteligente, né? Então tem esse ponto. Deixa eu só avisar que estou gravando. Estou gravando um negócio. Vamos lá. Rafael Barreto, CJ Stroud MVP, Texans e Green Bay fazem Super Bowl histórico e Jordan Love MVP do Super Bowl após os Packers ganharem. Como a NFL é louca, né, Rafael? Porque há literalmente 365 dias, essa previsão, as pessoas falariam que você é um completo lunático de falar isso. Eu consigo ver isso acontecendo, eu estou falando que eu aposto nisso. Mas é possível, né? Primeiro porque Texans e Packers fazem parte de conferências distintas, então eles podem jogar no Super Bowl, importante dizer isso. Segundo, eu consigo ver o CJ Stroud MVP na temporada. Não é meu palpite é o Joe Burrow, e sempre temos que respeitar o Mahomes, mas geralmente o Mahomes brilha mais nos playoffs nesse aspecto, né? O cara vira aquele Super Saiyajin 3 nos playoffs, na temporada regular, quer dizer, não sei, né? Pode ser o MVP, o favorito hoje é o Mahomes. Eu quis fugir um pouco do palpite óbvio, Mahomes MVP, porque todo mundo vai dar esse palpite. Então eu quis fugir um pouco. Mas CJ Stroud MVP talvez seja o meu terceiro palpite, cara. Deixa eu falar isso. E Jordan Love MVP do Super Bowl, se os Packers chegaram no Super Bowl, não são favoritos, são um time que corre um pouco por fora,
Mas se tudo alinhar, defesa mais agressiva, o corpo de recebedores continuar evoluindo, Josh Jacobs correndo bem com a bola, a linha ofensiva jogando bem como terminou a temporada passada, é possível imaginar, e se os Packers ganharem, uma chance alta de ser o seu quarterback no MVP, tá? Então não é tão ousado assim. Barbosa 1914. Caramba, você nasceu há 110 anos, Barbosa. Tá aí o Barbosa com a gente há 110 anos. Os Saints vão vencer um jogo de pós-temporada. Essa é interessante. Essa é interessante. Vocês conseguem ver os Saints ganhando a divisão? Eu consigo. Não acho tão possível, meu favorito é Atlanta, mas não vamos desconsiderar essa defesa. Eu acho que com o Clint Kubiak o ataque do Saints vai estar melhor. Eu consigo ver isso. Beleza. Se os Saints ganharem a divisão, eles vão pegar muito provavelmente o quinto colocado da NFC, o primeiro wild card, que tende hoje a ser ou Dallas, ou Philadelphia, ou Los Angeles Rams, ou Green Bay Packers. Aí eu acho que os Saints não vão conseguir, mesmo jogando em casa, ganhar desses times na pós-temporada. Isso eu acho bem difícil, os Saints chegarem no Divisional Rounds. Tá? Acho bem complicado. Pode acontecer, mas acho bem difícil. Esse é o melhor dos cenários. Se os Saints jogarem como wild card, também é uma possibilidade. Talvez eu esteja superestimando os Saints na sua visão. Eu acho que é um time subestimado, mas tudo bem. Aí eu acho bem difícil também eles ganharem fora de casa um jogo de playoff. Lincoln Pérez. Ele mandou aqui de onde ele é. Maringá, no Paraná. Um abraço para você, Lincoln. E para todo mundo em Maringá, no Paraná, e para todo mundo no norte do Paraná também, vocês aí em Londrina, etc. Patriots alcançam a incrível marca de 5 vitórias. Eu não sei se isso é uma previsão ousada, sinceramente. Eu acho plausível até. O time dos Patriots é bem frágil. Tá? A linha ofensiva tem N incógnitas, por exemplo. O jogo terrestre não é nada demais. Eu acho que o Stevenson não é um running back ruim, mas não é nada demais. A defesa não promete vir forte, especialmente contra o jogo terrestre, como teve no ano passado. Então, e o quarterback no início da temporada, o Jacob Brissett. Eu acho que New England fica entre 5 e 7 vitórias. Eu não acho que isso é nada ousado. Ailton Santos, Bryce Young surpreende e leva os Panthers a uma temporada brigando pelo playoff. Aí eu discordo que vai acontecer e eu acho uma previsão ousada. Primeiro porque ele vai ter que dar um salto de produção muito grande. A temporada de calor do Bryce Young foi uma das piores na posição de quarterback desde o Jared Goff, em 2016. E não é como se tivesse chegado um Sean McVay, pelo menos nas perspectivas, no Dave Canales, para transformar o Bryce Young no quarterback top 10, top 12, já em uma temporada. Né? Se fosse 2025, talvez daria para acreditar um pouco mais. Mas não é só pelo Bryce Young. Carolina também é um time bastante frágil. A defesa é bem envelhecida, com vários veteranos que seriam reservas em outros lugares, e o corpo de wide receivers com Deontay Johnson não é a solução, tá? Então, eu não acredito nisso, honestamente. Para mim, Carolina tem um dos piores times da NFL. Seguindo, isso aqui é legal. Talocoleo. Salve, curte Colts, campeão da divisão, 11-5, e Laiato Lato, calor defensivo do ano. Eu consigo ver isso acontecer. Honestamente. Não acho... Esse não é meu palpite, inclusive o Guilherme mandou aqui, Indianapolis ganhando sua divisão, com um ano terrestre magnífico de Taylor e Anthony Richardson. Eu não acho que é o meu palpite, e eu falei do Saints, eu acho que Indianapolis também é outro time subestimado, tá? Eu gosto desse front, embora a secundária me dê calafrios. Eu gosto do front de Indianapolis, os linebackers são subestimados também. Eu acho que esse time tende muito a flutuar em função do Anthony Richardson, que na prática é um calouro, né? Ele não tem nem 10 jogos na NFL. Mas eu acho que não dá para descartar Indianapolis, não. No ano passado, com o Gardner Minshew, eles brigaram até a última semana, isso porque não tiveram o Jonathan Taylor o ano inteiro, e podem ter um Taylor com o Richardson na read option, por exemplo. Isso em red zone deve ser muito importante. O time investiu no draft também em recebedor, e tem o Michael Pittman, que eu acho que é um cara subestimado. Eu não apostaria em Indianapolis campeão da divisão, mas eu acho que é um time que briga sim por pós-temporada, pelo menos isso. E a gente vai falar sobre isso nas prateleiras de times, que a gente vai fazer provavelmente amanhã, tá? Então fique de olho aqui no canal, vai ter prateleira de quarterback também, tem um monte de conteúdo vindo para vocês. O Everton, ou Sor Everton, acho que é Everton Sor, enfim. Geno Smith MVP, DK Metcalf líder em jardas aéreas. Cara, eu não consigo ver isso, desculpa, não consigo. Simplesmente não consigo. Vamos por partes. O DK Metcalf. E deixando uma coisa muito clara, eu não estou querendo menosprezar as pessoas, eu pedi para elas que as previsões fossem ousadas, tá? Deixando muito claro isso. O DK Metcalf, líder em jardas aéreas, já é complicado per se, porque eu vejo ele como um cara um pouco mais vertical, e a gente tem outras peças nesse ataque para serem alimentadas, né? Se ele fosse o único recebedor com um grande quarterback, não é o caso, né? A gente tem o Smith Njigba, ainda tem o Tyler Lockett, então é aquela filosofia do fantasy de muitas bocas para alimentar. Então eu acho muito difícil que ele ultrapasse o Turk Hill, por exemplo, que ele ultrapasse
o Ja'Marr Chase, o CeeDee Lamb, etc., em jardas aéreas. O CeeDee Lamb, por exemplo, é um wide receiver mais talentoso, mais completo, e que a segunda opção é o Brandon Cooks no ataque de Dallas, no ataque aéreo. E eu acho que em Seattle tem um para cada gosto, então eu não vejo isso acontecendo. O Geno Smith MVP eu acho muito difícil. Eu acredito que o Geno Smith tenha chegado no limite de competência dele. Eu vejo sim uma temporada melhor do Geno Smith, do ataque de Seattle, neste ano, do que a gente viu com o Shane Waldron no ano passado, especialmente se a linha ofensiva ficar mais saudável, mas Geno MVP aí eu acho que é um devaneio muito grande. M. Parente, Daniel Jones vai fazer o suficiente para não ser cortado na temporada seguinte. Eu também acho que é muito difícil isso acontecer e eu já vejo esse navio zarpando, sinceramente, Mr. Parente. Porque os Giants já tentaram se movimentar por um quarterback nesse último draft. Né? Para quem viu o Hard Knocks de intertemporada dos Giants, eu acho que tá no Max, isso. Max, me lembra a Carminha falando Max! Enfim, fiz propaganda de graça pro concorrente do Disney Plus. Mas a NFL você assiste no Disney Plus. Eu acho difícil disso acontecer porque o time já parece ter se movimentado por um quarterback, né? Tentaram trocar para subir e pegar o Drake May, isso acabou não acontecendo, pegaram o Malik Neighbors, e eu acho que o processo é meio que por aí. Você pegar o Malik Neighbors agora, para no ano que vem você ter um calor jogando com o Malik Neighbors, isso pode dar uma sintonia bem interessante. Então, eu honestamente acho que não tem muito para onde ir já. É outro que já chegou no limite da competência, e o limite da competência do Daniel Jones é menor do que do Geno Smith. Esses navios para mim já zarpou, e os Giants devem seguir em frente. O Anthony Richardson aparecendo bastante aqui, o Danilo Augusto mandou 3, e eu vou com a segunda dele aqui. Vou responder sobre os Texans. Texans se provam ser um time superestimado. Stroud apresenta uma regressão à média e belisca um wildcard caindo para os Chiefs. Então, superestimado seria considerar o quê? Que os Texans vão ganhar a divisão e vão ganhar de Kansas City? Acho que ninguém está acreditando e conseguindo cravar isso mesmo. Dá para ter uma impressão de que Houston pode competir contra esses times. Isso eu vejo sim acontecendo. Eu vejo o time dos Texans melhor do que no ano passado no papel, tá? Chegou um cara que está sendo pouco falado, por exemplo, que é o Daniel Hunter na defesa. O Derek Stingley vem para ter uma temporada fantástica, na minha visão, também no seu segundo ano no sistema do DeMeco Ryans. Uma pulga atrás da orelha que eu tenho com os Texans, eu falei sobre no 32x32 de Houston, tá? Para os membros, quem quiser assistir, é a questão do jogo terrestre. Não sei se o Joe Mixon é a resposta. E o miolo da linha ofensiva também não é bom aí abrindo espaço para a corrida. Então, nesse contexto, talvez seja um pouco superestimado se vocês acharem que a percepção é de que Houston é a primeira prateleira da AFC. Eu não acho que seja o caso. Sobre o Stroud, eu não acredito numa regressão à média. Pelo contrário, eu acho que ele vai continuar essa curva. Muito foi falado sobre o Patrick Mahomes depois do seu primeiro ano, que não foi ano de calor, mas foi o primeiro ano dele como titular, que haveria uma regressão à média, que a gente estava exagerando, etc. Nessa questão, eu vou usar um pouco do meu feeling, um pouco do meu olho. As coisas que o Stroud fazem, não dá para desaprender, honestamente. Assim como coisas que eu vi o Jordan Love fazendo também. O posicionamento no pocket, sentir a pressão, atacar em média e longa distância, antecipação. Gente, e isso fica ainda mais evidente na câmera All 22. E o jeito que ele jogou a última semana contra os Colts também, num jogo de ganhar e classificar, ganha na divisão. O jogo contra os Bengals. Então, assim, eu honestamente não creio numa regressão à média, para ser muito sincero. JP Favas, Caleb Williams tem o primeiro ano lá CJ Stroud, leva os Bears ao Divisional Round, eliminando os Eagles no wildcard e caindo para os 49ers. Isso seria um jogo que ia machucar meu coração. Eu adoro o Kyle Shanahan, mas aí Bearsão ia ser mais importante. Apesar de um grande jogo QB. Ok, eu não acho que isso vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu já falei algumas vezes, do Caleb Williams hipotético. E todos nós nos frustramos com o Neymar hipotético, muitas vezes, mas também com o Trevor Lawrence hipotético. Não acredito que o Caleb Williams vai ter uma temporada como o CJ Stroud teve ano passado, até porque uma virtude muito grande da temporada do CJ Stroud foi cuidar bem da bola. E eu acho que o Caleb Williams vai ter os seus soluços cuidando da bola, seja em fumbles por segurar a bola demais ou forçar passe onde não devia. Isso aconteceu uma vez na pré-temporada, a jogada voltou por falta. Então ele vai ter esse processo. Eu não acho que seja o final do mundo se o Caleb Williams tiver 15, 16 interceptações, por exemplo, na próxima temporada. Até porque 14 interceptações foi o número que o Trevor Lawrence teve ano passado. Então, eu não vejo isso acontecendo. E eu, hoje, CNPJ, obviamente o CPF vai torcer por isso. Mas CNPJ eu não vejo os Bears na pós-temporada também não, tá? Honestamente, seria uma surpresa, seria realmente ousado. Eduardo Souza, os Steelers, além de terem a primeira campanha negativa da carreira de Mike Tomlin, ficarão no top 7 do próximo draft. Também não acho isso ousado, sinceramente. O time dos Steelers, ele não tem no ataque nenhum talento que me empolgue. Obviamente, na defesa tem uma dupla muito boa de pass rushers
no TJ Watt e no Alex Highsmith. Mas eu gostei da temporada que o Porter fez também, etc. Mas o ataque me preocupa bastante. Eu consigo ver Pittsburgh com uma temporada de 7-10, 8-11, ou perdão, 8-9, 9-8. E a minha análise para os Steelers é a mesma do ano passado. Para os Steelers se classificarem, coisas ruins têm que acontecer com outros times. Isso aconteceu no ano passado. Os Bengals perderam o Joe Burrow, os Jets perderam o Aaron Rodgers, e aí eu confiaria no trabalho do Mike Tomlin. Mas hoje eu não consigo confiar em Russell Wilson e amigos não, tá? Honestamente. É plausível, embora top 7 eu acho que não, mas top 12, top 10 eu acho que é plausível no próximo draft. Guilherme Sarti. Xavier Worthy entra em sintonia absurda com Mahomes e termina a temporada com 1.500 jardas, se torna um novo Tyreek Hill em Kansas City. Eu não sei se isso vai acontecer por um motivo que é o seguinte. Na época do Tyreek Hill não havia outras peças, na minha visão, tirando Travis Kelce, óbvio, para o Mahomes distribuir os passes. Neste ano, a gente, tudo indica, ainda deve ter o Rashee Rice, tem o Juju, que já teve essa sintonia. Talvez os melhores anos recentes do Juju tenham sido com o Mahomes, né? Tirando o início da carreira, porque aí a atenção ia toda para o Antonio Brown, abrir espaço para ele. Tem o Juju de volta, tem o Rashee Rice, vamos ver se ele vai ser suspenso ou não. Tem o Travis Kelce, tem a questão de que o ataque dos Chiefs não é vertical como era na época de Tyreek Hill também. Tem o Marquise Brown também, que eu acho que deve ser uma peça interessante, importante. Então 1.500 jardas eu não acredito. O que eu acredito é que o Xavier Worthy vai ser utilizado em profundidade, à la Marcus Valdes-Scantling no passado recente. Né? Inclusive foi uma bola no Marcus Valdes-Scantling que eliminou os Ravens na final da AFC. De vez, né? Mas 1.500 jardas não. Eu acho que isso não vai acontecer. Quantos minutos temos? Essa é a última então. E aí eu faço mais um videozinho para os members respondendo mais, porque tivemos muitas perguntas. Bezeldor 5317. Após ser chamado superestimado, Josh Allen ganha MVP, mas para na final de conferência para Mahomes. Infelizmente eu acho que isso não é nada ousado. Isso é possível. E sobre o Josh Allen ser MVP, é claro que o corpo de recebedores não é o mesmo, do passado recente também. Quem que é a ameaça número 1 desse corpo de recebedores aí? O Dalton Kincaid e o Shakir? Puxado, né? Mas em meio a essas adversidades, jogando numa divisão tão difícil, se o Josh Allen jogar como jogou no ano passado, ele tem um caso muito forte para ser MVP. Eu sei que pesam as interceptações e tal. Tem que também ver com calma cada interceptação, porque se for uma interceptação no primeiro tempo e for um passe de 60 jardas, que na prática é um punch em terceira descida, eu acho que a gente tem que relevar um pouco, né? Embora tenha, claro, o elemento mental, do momento do jogo e tal. Mas eu acredito nisso, seria um palpite top 5 para mim, o Josh Allen MVP, e o trabalho dele deve ser duro nessa temporada. Portanto, se ele jogar pra cacete, os Bills ganharam a divisão, uma divisão difícil, que tem 3 times que podem ameaçar chegar na final de conferência, por exemplo, né? Bills, Jets e Dolphins. Em meio a tudo isso, com o corpo recebedor sem o Stephon Diggs, o caso de MVP pode ficar muito forte. Né? E lembrando que vai ter o Dorsey não chamando o ataque desde o início da temporada, o Joe Brady chama o ataque, vai ter melhor jogo terrestre também, tem o James Cook no Fantasy, então que corra bem com a bola. É isso, gente, fizemos todo o estrago que podíamos, e para mais conteúdo assina o Like Plus, e vai ter mais um vídeo para os membros respondendo mais indagações absurdas, bold predictions, previsões ousadas de vocês. Beijo, assina o Like Plus pra esse gato fofo comer. Tchau. Nossa, que forte isso que eu falei. Tom, não vai precisar não, você vai comer sim, tá?